Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na educação à distância. E eu, lindíssima, claro, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo 1. Nesse episódio quase finalzinho, já quase lá no último episódio da série, sabe assim, quando você já quer que a série termina, você já quer que o negócio conclua, né, você já não espera mais o que o herói vai fazer, então nós já estamos quase lá, já vamos só alguns episódios. Então nesse episódio, a sessão 4, autoavaliação, é um episódio importante, tá, é um episódio importante, tome nota, assista, acompanhe, não vá dormir. Mas vamos iniciar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou chiquérrima hoje com um vestido marrom, eu acho que é marrom, tom marronzado assim, marrom de longe, sabe? Talvez cor de burro quando foge, assim, talvez. E é de les, gente, que eu tô na moda, que eu sou chique. Então, les, né, marrom. Ao fundo está a plotagem dos estúdios, em tons verdes, branco e cinza. À minha direita está a nossa tela interativa para altas conexões e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Então, nesse episódio, rufem os tambores, autoavaliação, todo mundo, olha aqui para mim, todo mundo tem medo de avaliação e todo mundo tem medo de autoavaliação. Porque, historicamente, o processo de avaliação não foi um processo, digamos assim, muito feliz, na história didática, na história da educação. Vocês vão estudar por aí, nos meandros da história, que os processos avaliativos sofreram aí, inclusive, graças, né, a mentes iluminadas, sofreram grandes reveses na sua interpretação. Hoje nós temos uma interpretação mais ampliada, mais lato, do que é um processo avaliativo. E até agora o nome, né, já vem sendo alterado para processo avaliativo, processo formativo, estratégias renováveis, que é a vertente que eu defendo, né, da Célia Serafim, mas que a gente vai estudar aí um pouquinho mais adiante, né, para frentemente, como dizia o Odorico Paraguaçu lá no livro do Bem Amado, inclusive é uma ótima recomendação. Então, a autoavaliação o quê? A autoavaliação é um processo avaliativo. O que é um processo avaliativo? Todo processo avaliativo envolve avaliar, envolve analisar e emitir um parecer. Processo avaliativo é isso, você avalia, você considera, você analisa, você reflete, você emite um parecer para quê? Para uma nova atitude, para tomar uma decisão. A avaliação tem esse cunho de tomar decisão, você toma a decisão para frente, ela é prospectiva. Como no direito, eu tiver ex nunc, né? Ela é ex nunc, ela é para frente, prospectivamente. Então, a avaliação, dentre outras considerações, é claro, estou fazendo uma generalização e resumidinho aqui. Então, na nossa perspectiva, a avaliação, ou especialmente na minha perspectiva, a avaliação é uma atribuição renovável e ela tem o cunho de analisar o processo, verificar quais são as intervenções necessárias para que você as faça no intuito de, para frente, você ajustar o percurso, você ampliar e conceder melhores formas para o desenvolvimento das habilidades que, porventura, ainda não foram desenvolvidas ou precisam ser melhoradas. Aí que tudo, resume tão lindo, né? Então, a autoavaliação vai ser esse processo, mas um processo interno, não é um processo externo. Você tem a avaliação como processo natural, como processo externo, e a autoavaliação como um olhar para si, um olhar para dentro. Então, como que foi o seu percurso durante essa jornada? Quais as dificuldades que você enfrentou? Quais os avanços que você obteve? Quais foram as inspirações? Quais foram os dilemas? E aí a gente tem 3 elementos que serão tratados. Dentro da avaliação, você vai avaliar a si, você vai avaliar o projeto, práticas, identidade e práticas docentes, e você vai avaliar o percurso desse período. Então, são 3 momentos de autoavaliação. Lógico,
numa perspectiva do seu olhar, né, a sua visão sobre esse processo. Então, é esse o episódio. A gente vai acompanhar como que a gente vai fazer ele assim, lá em miúdos, no nosso portfólio digital. Acompanhe comigo. Então, sessão 7, se você perdeu algum episódio, faz a pipoca, volta que a gente tem outros episódios, ó, por exemplo, o episódio anterior que era do Canva, imperdível. Então, faz a pipoca e acompanha os tutoriais. Que é, então, autoavaliação neste item, integrante do grupo, né? Cada integrante do grupo. Então, olha, autoavaliação é uma avaliação personalística, né? Então, é uma avaliação única, você. Então, não é o grupo que vai fazer, é você que vai fazer, então o texto é individual. Então, cada integrante do grupo deve realizar uma autoavaliação de, no máximo, uma página, e considerando, né, a página com em torno de uns 5 parágrafos, buscando refletir sobre sua participação na elaboração das atividades propostas e sobre a tríade que a gente acabou de comentar, certo? Então, a gente vai lá para o nosso projeto, né, nosso portfólio digital de registro docente. Estamos aqui nele. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que nós já sabemos, o concursor, que aí ajuda vocês a localizar. Então, se houver dúvidas sobre os procedimentos de compartilhamento, de publicação, acesse os tutoriais anteriores que assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas depois, lá pela 5ª, aí a gente já vai conseguir fazer. Brincadeira, né? Então, o que você tem aqui? Eu tenho inserir páginas e temas. Você vai em páginas. A gente já tinha criado o sumário, então você vai lá na página da autoavaliação, vai selecionar a página e aí você vai fazer edição, assim como você fez nas demais. A gente já tinha colocado o título, como eu mencionei, é recomendável que ele não fique, a não ser que a imagem seja uma imagem mais, com menos informação visual, né? Mas aqui a ideia é você poder ter essa imagem que desperta a atenção, que chama, que convida para a leitura e depois você ter o título. Lembrando que aí títulos são centralizados, a recomendação é que a gente use a fonte Arial, o tamanho, de acordo com a BNT, é o tamanho 14, mas aqui a recomendação fica, não selecionei, né, aí fica um pouco discricionário a você, posto que nós estamos numa liberdade de criação, mas só para reforçar a orientação. Então, reforçar a orientação, Arial, tamanho 14 para títulos. Então, você depois vai vir inserir uma caixa de texto, ou se você quiser fazer o quê? Seria muito lindo, vou dar uma dica aqui, é claro, vou colocar um bloco. Daria até para fazer, olha só que coisa legal, daria para você colocar assim aqui uma imagem sua, né? Você faz o upload da imagem, uma imagem sua antes, no início do semestre, e depois uma imagem sua depois, né? Você no fim do semestre, descabelado, desorientado. Não, tô brincando. É claro, né? Para fazer uma reflexão. Pode ser assim? Pode ser. Não quero que seja assim, professora, não tem problema. Você exclui o bloco, vamos inserir outro bloco, mas eu acho interessante aqui colocar a sua imagem, tá? Ficaria muito... é uma recomendação, não é um requisito, é uma recomendação. Se você for acrescentar a sua imagem, você vai clicar em fazer upload, ele vai escolher a imagem do arquivo, né? Uma que você tiver aqui em qualquer lugar dos seus arquivos, você vai pedir para abrir e ele vai carregar. No meu caso, especificamente aqui, eu não tenho nenhuma imagem para fazer o upload, então vou selecionar uma imagem aqui da internet mesmo, né? Vou colocar aqui, professora. Vamos ver o que vai aparecer, só para a gente ilustrar. Claro, né? Uma imagem serve para ilustrar, evidentemente, não é? Então, não, né? Deixa eu ver. Vamos ver, será que acha eu? Será que acha eu? Vamos ver se vai achar eu. Talvez achar eu, né? Pouco provável, né? Mas quem sabe? De repentemente, não achou, olha só. Fiquei decepcionada, né? Mas aí você vai selecionar uma imagem, vou colocar aqui professor.
Aqui, professora, vou selecionar uma imagem aqui, ó, talvez, tem umas mais bonitinhas por aí, né? Mas gostei dessa daqui, olha só, gostei dessa bonitinha aqui. Né? Se tirar o óculos até parece comigo. Então, vou selecionar aqui, vou pedir para inserir, e aí eu vou fazer minha autoavaliação. Claro, né? Tenho que fazer o ajuste, lembrando, olha, fazer o ajuste, se eu quiser maior, se eu quiser menor, né? Pode cortar. Então, vou fazer aqui, não quero esse bloco, você sabe que é só clicar, selecionar, quando a barra, né, o contorno estiver azul, você clica para excluir, e aí que eu vou editar meu texto usando aquela formatação que a gente já recapitulou. Arial, tamanho 12. Então, quais são os itens que eu tenho que colocar aqui? É uma tríade, tá? É uma tríade igual na música. É uma tríade. Opa, é uma tríade. Qual que é essa tríade? Primeiro, eu tenho que fazer uma autoavaliação de mim mesma, né? Se é uma autoavaliação, com certeza de mim mesma, né? Eu tô fazendo uma redundância aqui. Então, a autoavaliação do seu percurso formativo. Então, quais foram as dificuldades, os desafios que você enfrentou? O que você, quais os avanços que você obteve? E outras reflexões. Essas outras reflexões, lembrando, essas outras reflexões, elas podem ser reflexões no sentido... reflexões. Essas outras reflexões podem ser no sentido de... Corrigir esse formativo aqui, né, para não ficar feio, aí, ó, formativo, bonitinho. Então, essas outras reflexões podem ser o quê? Essas outras reflexões podem ser no sentido de que você pode retomar o Paulinho, você pode retomar outros autores que estão ou que contribuíram aí na sua formação. Então, de repente, além do Paulo Freire, é claro, você pode aí ter tido uma inspiração ou, né, um impacto da leitura de alguma das outras áreas que, de fato, motivou você, né, impactou você, sensibilizou você. Então, você pode aqui, por exemplo, olha, foi muito importante para mim ter lido o livro tal ou ter estudado sobre o assunto tal. Né? Então, aqui, esse momento, igual a Natura, esse é o seu momento. Então, este é o seu momento, o momento em que você vai trabalhar quase numa terapia, né, sobre o seu processo formativo. Qual foi o seu processo formativo? Como foi o seu percurso? Tá? Esse é o primeiro elemento da tríade. No segundo elemento, o que a gente vai trazer? A autoavaliação também continua sendo a autoavaliação, mas você vai avaliar a sua participação. Sua participação. Opa! Participação. Agora sim. Sua participação e o projeto em si, né? A realização. Opa! A realização do projeto. O que é o projeto? O projeto do qual você fez parte, que foi a entrevista, foi discutir a identidade e a prática docente, certo? Então, esse é o segundo elemento da tríade. E o terceiro elemento é você avaliar o quê? É você avaliar o seu percurso, né? Avaliar o processo de aprendizagem, o seu processo de aprendizagem, é claro, nesta jornada, certo? Nesta jornada. Deixa eu só corrigir esse 2 aqui, né? Porque não tem 2 pontos, é só um ponto. Você pode fazer por pontos? Pode fazer por pontos. Você pode colocar um ponto, né, e fazer aqui só um. Você pode duplicar, por exemplo, aqui, ó.
vou duplicar, lembra como é que duplica aqui, ó? Eu vou duplicar, aí eu tenho 2 textos, aí você pode colocar aqui apenas a autoavaliação, aí depois lá no segundo você faz a avaliação do projeto, aí depois você faz numa terceira sessão, né, a avaliação de toda a jornada até o momento. Eu não vou dividir, eu vou deixar ele aqui, não vou deixar duplo não, porque só para auxiliar na visualização, tá? E claro, você tem as outras edições que você pode fazer aqui, pode seguir o estilo que você estava colocando, você pode fazer diferente, mas o importante aqui é o quê? O importante é você, quando você avaliar a sua participação no projeto e avaliar também o processo de aprendizagem, o seu processo de aprendizagem. Eu vou colocar aqui até bem grande, o seu processo de aprendizagem, tá? Então, vou colocar em caixa alta o seu processo, avaliar seu processo de aprendizagem, né? Avaliar sua participação e a realização do projeto. São espectros diferentes, tá bom? São espectros diferentes que não são a mesma coisa, evidentemente. Se são diferentes, não é a mesma coisa. Então, você tem uma tríade a compor aqui. O que acontece? Vai ser um parágrafo para cada um? Pelo menos, né? Pelo menos um parágrafo para cada um desses momentos. Para a autoavaliação, para avaliar a sua participação e a realização do projeto e para avaliar o seu processo de aprendizagem na jornada completa. Então, não é só o seu, não é só práticas, mas no contexto do período, certo? Então, essa é a autoavaliação. Parece assim, falando, parece mais simples do que é em verdade. Usando aí as máximas bíblicas, em verdade, vos digo que é muito mais complexo. Por que é muito mais complexo? Porque o processo de autoavaliação, ele requer um desprendimento do ser. Ele requer que você se coloque na posição de sujeito, de objeto ao mesmo tempo, a ser avaliado. Não é comum e não é fácil esse processo, né? Você olhar para dentro e reconhecer falhas, principalmente reconhecer falhas. Claro que quando você olha, né, eu, por exemplo, se eu olhar para mim, eu vou reconhecer só beleza, né, inteligência. Claro que não, né? Então, esse processo é complexo, né? Você identificar pontos em que você precisa melhorar, pontos em que você, de repente, precisa corrigir o percurso. Então, mas é uma estratégia construtiva, né? Então, agora fazendo alusão a Pedro Demo, né, a praticar ciência, que é inclusive uma recomendação de leitura, né, está disponível na biblioteca virtual. Então, Pedro Demo, lá em Praticar Ciência, ele vai fazer o quê? A gente tem que fazer um processo de desconstrução e reconstrução. A autoavaliação é um desses processos. Você desconstrói a sua imagem, o seu ser, enquanto estudante até o momento, para você reconstruí-la numa próxima etapa. Como que você vai reconstruir? Resgatando o que eu falei no início, né? Você analisa o que você fez e o que foi possível até o momento para você tomar a decisão e estabelecer estratégias de intervenção. Resumidamente, isso é um processo avaliativo. Então, se eu for simplificar, deixar bem resumidinho mesmo, então, quando você acorda que você vai escolher uma roupa, especialmente as mulheres, é claro, né? Quando você acorda que você vai escolher uma roupa, vamos supor, um dia de chuva, você vai escolher uma roupa para sair. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma avaliação. Você vai olhar e vai dizer, não, eu vou de bota, eu vou de tênis, não, eu vou de sapato aberto porque eu vou pisar muito na água, se eu for de sapato fechado vai molhar o sapato. Ou eu vou de bota porque a bota vai me proteger se eu pisar numa poça d'água, né? Vou de calça, eu vou de vestido, eu vou levar uma sombrinha, eu vou colocar uma capa de chuva. Então, isso é um processo avaliativo. Por que você faz isso? Você analisa suas condições meteorológicas, nesse caso, efetivamente, e você toma uma decisão, né? Pode ser que você escolha a bota e a bota te cause calos. Aí você vai ter que retomar o percurso. Pode ser que você opte por um calçado aberto e você fique com os pés molhados. Então, isso é natural da vida, é um processo, como
novamente inspirados por Paulinho, né, somos seres em constante inacabamento, então estamos sempre no gerúndio, estamos fazendo, criando, né, acontecendo, sendo. E aí, mas é natural do ser humano essa tomada de decisão contínua, certo? Então esse é um processo avaliativo. A avaliação é um processo natural, né? Embora tenha aqui sido feito um recorte didático e pedagógico para a finalidade do processo de ensino-aprendizagem. Mas, resumidamente, é isso. O que vai acontecer depois? Depois você vai publicar, claro, você vai lá publicar, verificar as alterações que foram feitas, vai publicar, lembrando que essa publicação está restrita, então só está visível para quem? Só está visível para os professores e para no caso, né, depois a gente vai deixar visível para os colegas, no último, né, depois que finalizar, visível para os colegas, para que os colegas possam, para que você possa compartilhar com os colegas as suas experiências, que é o objetivo, evidentemente, não é verdade? É claro que a gente vai deixar sem falar que depois, mas só depois, no finalmente, né, no finalmente de tudo, a gente pode deixar aqui, ó, quando a gente vem para a opção de sessões, vamos voltar aqui para a edição, você pode deixar páginas ocultas. Então, por exemplo, ao final a gente pode deixar aqui apenas, por exemplo, cartas a Cristina, ou quando chama o coração, disponíveis para visualizar. Porque quando você clica nos 3 pontinhos, ó, você pode deixar, pode duplicar, definir como página inicial, pode ocultar da navegação. O que acontece quando você oculta da navegação? Quando você publica, essa página não fica visível a quem acessar o endereço ou, né, o portfólio, tá? Então, há também essa possibilidade, né? Vejamos para os finalmente. Então, desse modo, a gente... Deixa eu colocar aqui no F11, né? Opa! Para a gente finalizar. Então, assim, a gente encerra o quê? A gente encerra essa etapa, episódio 7, sessão 4, que é a autoavaliação. É claro que aqui eu trouxe o quê? Eu trouxe generalizações. Em 20 minutos é o que dá para a gente fazer. Se você quiser saber de verdade, né, saber a verdade, você tem que ir lá consultar o ambiente virtual, fazer as leituras que estão disponíveis no AVA e na biblioteca e, claro, ler. E sem dizer, evidentemente, curiose-se, né? Curiose porque é a curiosidade que nos move, é ela que nos coloca nos coloca ao chamado. Então, curiose-se sempre. E, depois disso, é só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.